Bom dia, turma do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com a graça de nosso Senhor Jesus. Hoje, quinta-feira, 21 de outubro de 2021, vamos iniciar a nossa aula de português. Então, livro de português em mãos, livro de português em mãos, para a gente fazer as correções começando na página 208. Página 208, vamos lá? Na página 208, nós temos aí a imagem de uma criança abraçando um adulto, né? Então, a gente acredita-se que é um abraço de filha e pai. Esse abraço aqui, ele tem um significado, né? É um abraço aqui que está transmitindo o quê? Amor, paz, tá? É um tipo de afetividade que nós temos que ter com o próximo, né? E principalmente aí dentro do nosso lar. Então a gente começa essa afetividade desde o nosso nascimento e até mesmo quando a gente está na barriga da mamãe, né? Porque a mamãe, ela conta história, ela passa a mão na barriga, ela faz um tipo de carinho ali na barriga, ela canta quando você está dentro da sua barriga. Então, cada mamãe tem aí uma história para contar da sua gravidez, de como que foi essa gravidez e como que ela passou essa afetividade aí quando a criança estava lá dentro da barriga dela. E quando você nasce, essa afetividade também é passada para você, né? Então, de acordo com o seu crescimento, vai se passando essa afetividade dentro do seu lar e dentro dos seus parentes, né? Dentro da escola, né? Dentro dos lugares que você frequenta, a gente transmite essa afetividade, seja com gestos, seja com atitudes. Bom, nós temos aqui, número 1, para você, o que é afetividade? De acordo com essa imagem aqui que você está vendo, o que é afetividade? A afetividade para mim é um abraço, quando eu abraço, né? A afetividade para mim é quando eu transmito alegria, transmito amor. A afetividade para mim é quando eu transmito respeito ao próximo, tá? Então, aqui, de acordo com essa imagem aqui, que você vai escrever o que é afetividade para você. Pode responder aqui na frente mesmo. 2. Você acredita que esta imagem demonstra afetividade? De acordo com o que a gente está vendo aqui, a gente vê, né? Que a imagem aqui da criança, né? O olhar dela ali com os olhos fechados, o semblante, né? O sorrisinho ali na boca, né? O aperto ali do abraço. Então, a gente vê ali um amor. Você percebe se as pessoas ao seu redor são afetivas? E aí, será que a sua família demonstra afetividade? Será que quando você acorda, vocês têm o costume de falar bom dia? Tomam um café da manhã junto no possível, né? Eu sei que durante a semana é todo mundo muito corrido, mas aí no final de semana, no dia de folga, vocês tomam um café da manhã junto, um cumprimenta o outro. Será que na família de vocês demonstra esse tipo de amor ou não? Cada um no seu quadrado aí. De que maneiras você demonstra afeto pelas pessoas? Como que você demonstra afetividade pelo próximo? Através de atitudes boas? Através de carinho? Você vai escrever aí a sua resposta. São respostas pessoais, tá? Por quem você costuma demonstrar afeto? Não saiu aqui, né? Por quem você costuma demonstrar afeto? Então, às vezes, tem pessoas que a gente tem um vínculo maior e às vezes a gente demonstra mais afeto por aquela pessoa, tá? É pela vovó? É pelo vovô? É pela mamãe? É por toda a minha família?
tá? É por algum amigo, colega, tá? Então, resposta pessoal. Só lembrando que a afetividade, ela tem que estar a todo momento com a gente, em todos os ambientes, tá? Então, você tem que ser afetivo, né, em todos os momentos, não só aí com a sua família, mas essa afetividade você tem que carregar com você para a escola, carregar no trabalho, tá? Essa demonstração aí de afeto pelo próximo. E dentro da afetividade, nós temos o que? O respeito. Então, por mais que você não goste da pessoa, tá? Que não concorde com as opiniões do outro, a gente tem que demonstrar o quê? Respeito pelo outro, né? Respeitar a decisão do outro, respeitar a opinião do outro. E respeito está dentro de afetividade também. Página 209. Página 209, lendo o texto. Não tenho medo de nada. Pedro Bandeira foi quem escreveu aqui esse texto, que o gênero textual dele é um poema. Vamos ver? Vamos fazer a leitura? Não tenho medo de nada, eu sou valente de fato. Nem de susto, nem de escuro, nem de injeção, nem de rato, nem de sapo ou lagartixa, nem fantasma e assombração. Eu sou um menino sem medo, corajoso, valentão. Não tenho medo de aranha, nem de monstro, nem de dragão. Não tenho medo de bruxa, nem do tal bicho-papão. Mas eu só tenho coragem quando estou na minha casa, bem seguro, aconchegado, no colinho da mamãe. Então, Pedro Bandeira, que escreveu aqui este poema, né? E aqui ele falou do medo. Que o medo, nós carregamos o medo com a gente. Na medida que a gente vai crescendo, a gente vai enfrentando esses medos, né? Que são normais, né? Na nossa infância. Alguns medos são normais. Outros medos já, né? A pessoa precisa o quê? De ajuda para poder enfrentar o medo, tá? Então, quando o medo se torna uma obsessão na vida da pessoa, né, trava totalmente aquela pessoa, né, entra em desespero, ela precisa de ajuda para poder, né, enfrentar esse medo, né, e viver bem. Aqui nós temos o vocabulário: aconchegado, achegado, aproximado, cômodo, confortável. Assombração, fantasma, visagem. Corajoso, dotado de coragem, bravo, valoroso, destemido, intrépido, animoso. Valentão, que tem coragem, bravo, corajoso, valoroso, intrépido, decidido, arrojado, ousado. Bom, aqui nesse poema, a gente viu que tem, ó, né, aqui, ó, nós temos um estrofe aqui, ficou boa, né, não tá legível, mas aí no livro de vocês conseguem ver direitinho aí, tá? A imagem aqui ficou embaçada. Aqui nós temos outro estrofe. Aqui nós temos outro estrofe. E aqui nós temos outro estrofe. Então, nós temos quantos estrofes? 1, 2, 3, 4. 4 estrofes. Nesse estrofe, nós temos o que? As linhas. E as linhas são os versos. Ó, 1, 2, 3, 4. Então, esses 4 estrofes têm 4 linhas cada estrofe. E dentro desses estrofes, nós temos o quê? Nós temos também rimas, que nós aprendemos muita rima, né? Aqui nós temos, ó, dragão, que rima com bicho-papão, né? Então, aqui nós temos 2 rimas, ó, assombração, rima com dragão, valentão. Então, tem muita rima aqui com ão. E esse poema está falando sobre o medo. E você tem medo?
que você fez para vencer seu medo? Será que você foi igual o personagem aqui? Falando que não tem medo de nada, não tem medo de aranha, não tem medo de dragão, não tem medo, né, de lagartixa, mas é só quando tá em casa com a mamãe, porque lá você tá bem seguro. E será que aparecer na casa da vovó uma aranha, será que você vai se assustar? Será que você tem medo? Ou não, né? Na história aqui, o personagem fala, né, que não tem medo de nada, nadinha. Será que existe vantagem em não ter medo? Será que é bom não ter medo? Ou de vez em quando é bom a gente sentir um medinho? O que você acha? Bom, nós temos que enfrentar o nosso medo. Nós não podemos deixar que o medo domine a nossa vida. Mas o medo faz parte, tá? Então, todos nós sentimos um medo. O medo de um barulho, né? O medo, né, de algum susto, que de repente a gente leva um susto e esse susto ele vem carregado com o medo. Então, faz parte da nossa vida. Bom, vamos para as atividades? Página 210. Marca as palavras que têm o mesmo significado das que estão destacadas. Então, nós temos aqui corajoso e assombração. O que significa corajoso? Corajoso é medroso ou valente? O mesmo que corajoso é valente. Mesmo que corajoso, valente. E assombração, o mesmo que assombração é fantasma ou achegado? Fantasma. E você acredita em fantasma? Será que existe fantasma? Ou será que são coisas da nossa mente, da nossa cabecinha? 2. Para evitar a repetição de palavras em texto, devemos usar os sinônimos. Reescreva o texto abaixo, trocando uma das duas palavras destacadas pelo sinônimo adequado ao quadro. Eu sou intrépido de fato. Eu sou menino sem medo, intrépido e valentão. Então, para não repetir a mesma palavra aqui nessa mesma frase, tá vendo intrépido aqui, eu vou colocar um sinônimo para cada intrépido, tá? Então, aqui vai ficar como? Eu sou intrépido de fato. Eu sou corajoso de fato. Então, vamos escrever aqui. Eu sou corajoso de fato. Eu sou menino sem medo. De novo a palavrinha intrépido. Então, agora eu vou substituir intrépido por valente. Valente e valentão. Então, nós temos aqui uma frase e nessa mesma frase nós temos aqui o sinônimo de intrépido. Por quê? Porque uma palavra, ela pode ter vários significados, tá? 3. Ligue cada palavra ao seu significado. Aconchegado é o mesmo que achegado, né? Aproximado. Então, de acordo lá com o nosso vocabulário, aconchegado é o mesmo que achegado, aproximado. Valente. Valente é que tem coragem. Quem tem coragem é valente. Corajoso, dotado de coragem. Dotado de coragem é corajoso. Assombração, fantasma, visagem. Vamos para a página 211. Página 211. Qual é o assunto principal do poema?
O assunto principal do poema é o medo. Isso. Todo o tempo tá falando sobre o medo. Então, é o medo que é o assunto principal do poema. Procure no diagrama as coisas que o menino diz não ter medo. Olha só o tanto de coisa que ele não tem medo, hein? Será que existe um menino desse que não tem medo de nada disso daqui? Bom, então aqui nós temos a lagartixa. Lagartixa. Nós temos aqui escuro. Nós temos aqui monstro. Nós temos aqui bruxa. Nós temos aqui susto. Nós temos aqui assombração. Nós temos aqui rato. Nós temos aqui bicho-papão. Nós temos aqui sapo. Nós temos aqui dragão. Nós temos aqui injeção. E nós temos aqui fantasma. Certinho? Todas essas coisas aqui, o menino diz que não tem medo. Agora nós vamos ver o que realmente existe, o que é verdade, o que existe, e as coisas que não existem, são coisas da nossa imaginação, coisas da nossa cabeça, que a gente acredita quando é menorzinho, na medida que a gente vai crescendo, né, a gente vai vendo que aquilo são coisas da nossa cabeça, que não existe. Mesmo assim, muita gente depois de grande ainda persiste que existam coisas da imaginação. Então vamos lá, coisas que existem. Vou escrever primeiro as coisas que existem, tá? Aqui. Vou escrever susto. O susto existe de verdade. Então tem horas que a gente leva cada susto, tá? Então susto existe. Escuro existe, né? Então, durante a noite fica tudo escuro, existe. Injeção, existe também injeção e dói, a gente tem medo da injeção, né? Rato também existe, tá? E a gente fica apavorado quando vê um rato. Sapo também, né, meninas? As meninas principalmente ficam com muito medo de sapo. Lagartixa também existe, né? A gente vive vendo lagartixa no muro. E aranha também existe. Então, isso daqui são elementos que existem de verdade. E que a gente tem medo dessas coisas? Sim, tem gente que tem gente que não tem medo, tá? Agora, coisas da nossa imaginação, da nossa cabecinha. Fantasma existe? Não, fantasma não existe, é uma coisa da nossa cabeça. Assombração existe? Também não, né? Então, quando a gente é criança, às vezes os avós contam história pra gente, né? Da assombração, se não obedecer. Então, assim, tem as histórias aí que os nossos antepassados contam pra gente. Mas existe de verdade? Não existe, né? Monstro existe? Não, também não existe monstro, tá? Só em filmes. Dragão existe? Não existe dragão, existe dinossauro, tá? Dinossauro, foi encontrado fósseis aí que comprovam a existência de dinossauro, mas dragão? Não existe dragão, tá? Bruxa existe? Também não existe bruxa, tá bom? Não existe, são coisas da imaginação, tá? Então, não tem bruxa, não existe nada de bruxa, tá?
O povo que coloca o apelido nas pessoas ali, né? Nas histórias aí que as pessoas contam, tá? Mas não existe bruxa. Bicho-papão existe? Também não, tá? Bicho-papão não existe. São histórias que o povo conta, certinho? Todas essas palavras aqui, elas estão aqui no caça-palavras, tá bom? Todas essas, tá? Então, vocês têm que achar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 palavras. Beleza? Então, próxima página, 212. Vamos lá. Complete as frases. Página 212. Complete as frases. Quem tem medo é medroso, tá? E o medo faz parte, não é vergonha não. Falar que tem medo não, tá bom? Não é vergonha, tá? Então, medroso. Quem tem coragem é corajoso. Então, para determinadas coisas a gente tem coragem, para determinadas coisas a gente tem medo. E faz parte, tá? Faz parte da nossa vida ter medo e ter coragem. É claro que a gente tem que vencer os medos, tá bom? Mas, né, se você tem medo de alguma coisa, o próximo deve respeitar também esse medo que você tem, tá bom? É claro, sempre incentivando você a enfrentar o medo. Agora responda, de que você sente medo? Resposta pessoal, tá? Então, cada um já colocou aí do que sente medo. Às vezes, para mim, pode ser, às vezes, para determinadas pessoas, pode ser uma coisa simples, mas para você é um grande medo. Então, nós devemos respeitar o medo aí que as pessoas sentem. O que você faz quando sente medo? E aí, o que você faz, hein? Sai correndo, será? Grita? Chama pela mamãe? Pede socorro? Será que seus colegas sentem medo das mesmas coisas que você? O que você acha? Você acha que sim ou não? Releia o poema, não tenho medo de nada e responda. O menino tem ou não tem medo? O que você acha? Você acha que ele tem medo ou não? Eu acho que sim. Sabe por quê que é assim? Porque lá no finalzinho do poema, no último estrofe, tá lá falando, ó. Mas eu só tenho coragem quando estou na minha casa, bem seguro, aconchegado, no colinho da mamãe. Então, quer dizer que quando ele está fora de casa, quando ele não está no colinho da mamãe, ele sente medo sim, tá? Somente quando ele está no colinho da mamãe ali, quando ele está em casa, quando ele está num ambiente seguro, é que ele não tem medo dessas coisas, tá? Então, sim, ele tem medo sim, tá? Pois ele só não tem medo quando está em casa, bem seguro, aconchegado no colo da mamãe. Certinho? Então, todo mundo chegou a essa conclusão? Se você colocou não, apague e conserta, tá? Bom, terminamos aqui a nossa correção da interpretação do texto do poema sobre o medo. Vamos continuar corrigindo as atividades. Vamos lá para a página 215. Então, página 215, vamos fazer a correção das atividades sobre prefixo e sufixo, que nós já aprendemos aí que são palavras que eu posso formar através de palavrinhas já formadas, tá? Então, eu tenho aqui, na número 1, circule o prefixo e o sufixo das palavras abaixo. Prefixo é o que vem antes e sufixo é o que vem depois do radical. Radical já é a palavrinha formada.
Então, nós temos aqui risonho. Eu tenho um radical riso, né? E eu acrescentei aqui o sufixo nho. Então, formou a palavra risonho. Então, vamos circular aqui, ó, o onho. É, onho, isto. Depois eu tenho aqui embaixo, papelaria. Qual é o radical dessa palavra? Papel, né? Vou também circular aqui o sufixo. Qual que é o sufixo? Aria, que formou a palavra papelaria, tá? Isso. Incorreto. Qual que é a palavra formada? Correto. Correto é a palavra formada. Nesse caso aqui, eu vou acrescentar o in, que é o sufixo. Sufixo não, né? Prefixo, isso. O que vem antes é prefixo, o que vem depois que é sufixo. Então, eu acrescentei um in, formando a palavra incorreto. Borracharia. Qual é o radical aqui? Borracha, né? A palavrinha que já está formada, borracha. E aí, eu acrescentei o sufixo ria, que formou a palavra borracharia, tá? Corretamente. Qual é o radical aqui? Correta. Eu acrescentei o sufixo mente e formou a palavra corretamente. Felizmente, qual é o radical aqui? Feliz. Eu acrescentei o sufixo mente e formou a palavrinha felizmente. Livraria. Qual é o sufixo aqui? O sufixo é livro, né? Mas para eu qual é o sufixo? Não, né? Qual é o radical aqui? O radical é livro, que é a palavrinha já formada. Aí eu acrescentei o sufixo ria, né? Que formou a palavra livraria. Então, eu tirei o O e acrescentei o A, aria, tá? Então, tem palavras que a gente vai mudar ali, trocando as letras, tá bom? Igual, agora, o radical continua sendo livro. O radical livro, que formou a palavrinha livraria. E desleal. Qual é o radical aqui? Leal. E formou a palavrinha desleal. Então, eu acrescentei aqui o prefixo des, né? Ok? Número 2. Complete as palavras com os prefixos do quadro e forme novas palavras. Então, eu tenho aqui sílabas ré, des, eiro, esa, ista. Letra A. Letra A, nós temos aqui belque, belre, beldez, beleiro, beleza, né? Beleza. E aqui temos ter. Qual que eu vou colocar aqui? Reter, dester, eiroter, exater ou estater. Aqui é ré, né? Pode ser o ré. É reter, tá? Reter, no caso. É o ré. Não reter, né? É reter que forma a palavrinha. Denteiro. Será que é denteiro ou dentesa? Dentista. Dentista, né? Então, ista. Letra D, pedreiro, pedreiro, isso mesmo, o eiro, pedreiro. E o último aqui, reclassificar, desclassificar, né? Ou também pode reclassificar, pode ser qualquer um dos dois, pode ser o ré ou pode ser o des. Então, aqui nós acrescentamos prefixo e sufixo aí, formando palavrinhas, tá? Marque com X se a palavra é formada por prefixo ou sufixo, tá? Incapaz.
É prefixo ou sufixo que eu tive que acrescentar? Eu já tenho a palavrinha aqui, capaz. Eu não tenho um capaz? Qual que eu acrescentei? Acrescentei o tá? Tive que acrescentar o in aqui. Então, eu acrescentei o in aqui. O in, ele é prefixo ou sufixo? O que vem antes é prefixo. Vamos marcar o X aqui. Depois eu tenho aqui, ó, descrer. Descrer. Eu tenho aqui o radical crer. Crer. Então, eu acrescentei o des. O des também aqui na frente, né? Então, o des é prefixo ou sufixo? Ele é prefixo. Facilmente. Eu tenho aqui a palavrinha já formada, né? O radical. Fácil. Fácil. Eu acrescentei mente. Então, é prefixo ou sufixo? O que vem depois do radical é sufixo. Vou colocar X aqui. Desvalorizar. Eu já tenho a palavrinha formada aqui, o radical. Valorizar. Eu acrescentei o des. Eu já sei que o que vem antes do radical é prefixo. E antigamente. Qual é a palavrinha formada aqui? Antiga. Antiga. Eu acrescentei o mente. Então, antiga é o radical e mente é o sufixo, porque vem depois da palavra. Aí, né? Certinho? Tudo ok aí de prefixo e sufixo? Vamos então para a próxima página, 216. Trabalhando a ortografia. Palavras com ar, er, ir, or e ur. Então, a gente fala várias palavras que tem aí essas sílabas, né? Sílabas com ar, ó, er, ir, or e ur. Nós temos aqui também um outro poema sobre férias, Elisa Santos que escreveu. As férias chegaram, o que vamos fazer? Brincar, passear, pular e correr. A praia curtir, um cineminha pegar, conversar até tarde, dormir, viajar, assistir a TV, é bom de montão, brincar com o cachorro é a maior diversão. Comer chocolate, pipoca, pirulito, tomar sorvete vai ser bem divertido. Então, a gente vê aí várias palavras que tem o ar, er, ir, or e ur, que nós chamamos de sílabas inversas, tá? Por que são inversas? Porque não é ra, ré, ri, ro, ru. É o contrário, né? Vem a vogal antes e depois a consoante. E para pronunciar essas sílabas inversas, eu tenho que abrir a minha boca, né? Ó, ar, né? Ó, o som do er, ir, or, ur, tá? Então, eu abro a boca para poder pronunciar essas sílabas. E existem várias palavras hoje, né, que tem essas sílabas. Então, a professora trouxe aqui alguns exemplos, né, de palavras que contêm essas sílabas, como, ó, colher, ó, perfume, ó, aqui, cartas, ar, torta, or, tartaruga, ar, jornal, or, regador, sorvete, circo, cobertor. Nós temos aqui, ó, o er e o or. Colar, árvore, morcego, parque, caderno, urso, formiga, borboleta, martelo, cerca, horta, barba, barco e porta. Então, vocês viram aqui o grupo de palavras que tem essas sílabas e que quando a gente pronuncia, tem que sair esse som do ar, ó, ar, ir, or, ur, tá? Então, cuidado.
para quando não for escrever igual colher. Se eu falar colher, colher, não sai o som do R. Então, eu tenho que falar colher, tá? Se eu falar morcego, morcego, tá errado. Eu tenho que falar morcego, morcego. Se eu falar baba, baba, tá vendo que já formou outra palavrinha, ó, de baba, de babar, né? A baba do neném. Então, é barba, barba. Então, tem que tomar muito cuidado aí na pronúncia das palavras e na sua escrita. Aqui no livro, nós temos outros exemplos de palavras, né, com ar, como amar, perto, né, como o er, que tá aqui, cair, ou ir, porta, o or, e curto, o ur, tá? São palavras que têm essas sílabas aí do ar, er, ir, or, ur. Página 217 para fazermos a correção. Mas a correção nós vamos continuar na parte 2 da nossa videoaula de língua portuguesa, tá? Então, vocês descansem um pouquinho aí e vamos para a parte 2, continuando na correção das atividades no livro de português. Já volto então com a parte 2.